Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte. Olá a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio especial sobre Copa do Mundo do nosso podcast Mobilize, Gestalteando a Psicologia do Esporte. Eu sou a Adriana Amaral, como sempre. Oi, eu sou Marta Magalhães e hoje nós temos uma convidada muito especial, a doutora Andréa Pesca, e a Adriana vai contar um pouquinho do currículo antes dela falar com a gente. Sim, muito prazer estar aqui com a Andréa. Andréa Duarte Pesca é graduada em psicologia, né? Mestre, doutora em psicologia, pós-doutora em psicologia do desporto. Ela é atual presidente da ABPEX, que é a Associação Brasileira de Estudos em Psicologia do Esporte e do Exercício, e CEO da KP Intelligence, que é uma empresa também que presta serviços, né? Dá cursos, enfim, na área de psicologia do esporte. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Andréa. Seja muito bem-vinda. Adriana, Marta, eu agradeço muito pelo convite. É sempre muito gostoso estar com vocês duas e acho que vai ser um bate-papo muito interessante e muito legal. Sim, e a nossa ideia, né, para quem está ouvindo aí já sabe, a gente tem os nossos episódios da temporada e estamos fazendo alguns episódios especiais. Fizemos um com o Rodrigo Pieri, da Abrapesp, Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. E hoje, mais uma vez, para falar de Copa do Mundo, a Andréa representando a BPEX aí, algumas das principais associações de psicologia do esporte que a gente tem no Brasil. E para quem está ouvindo aí num outro momento, hoje, dia 7 de dezembro de 2022, que a gente está gravando esse episódio, dia seguinte a eventos muito especiais que nós tivemos ontem na Copa do Mundo do Catar, com Marrocos se classificando para as quartas de final, Cristiano Ronaldo sem jogar, e tantos outros acontecimentos que nós tivemos aí nesses últimos dias de jogos. O que te chamou a atenção aí nesses episódios, Andréa? Falando aí da psicologia do esporte, né, do futebol, das visibilidades e invisibilidades que aconteceram aí. Então, Adriana, é muito legal. Eu acho que vou pegar pela tua linha e a gente começar pelas questões de ontem, né? Mas depois a gente vai trazendo outros episódios aí dessa Copa. E a primeira coisa é que é uma Copa que nos mostra que, entre aspas, supostos favoritos já foram caindo antes das oitavas de final, né? Uhum. E aí a gente chega ontem, quer dizer, ontem chegamos para um jogo que todo mundo falou: ah, não, a Espanha, a Espanha, a Espanha. E foi um jogo muito duro, né? Foi um jogo em que os atletas precisaram, durante todos os 90 minutos, principalmente depois na prorrogação, ter um controle da sua própria autorregulação emocional, Sim. né? Porque para o Marrocos ele queria vencer, ele teve ali um gol assim, que todo mundo falou, como é que ele perdeu esse gol, né? Então, foi um jogo em que a autorregulação ela esteve muito presente. E isso é muito interessante a gente falar, mas uma questão que eu comento muito aqui, quando a gente está comentando de jogos, e que ficou muito visível nessa Copa, para mim, é que está sendo uma Copa da igualdade. E Uhum. por que das igualdades? Porque a Espanha era uma, vamos dizer assim, das favoritas, ou já foi campeã do mundo, então, e o Marrocos? Ninguém falava do Marrocos, né? E o Marrocos vem e mostra que ele pode fazer diferente, ou que ele está aí para fazer diferente, né? Nós temos uma Alemanha que a gente já tem um histórico que ainda para muitos brasileiros está engasgado, que nem foi para as oitavas de final, né? Nós tivemos aí nas oitavas de final Japão, Coreia, tivemos Marrocos, então estou trazendo seleções aí que eram seleções que antes elas não eram visíveis, Times né? com muito menos tradição, né? Muito menos tradição, e por isso que eu ouso dizer que pode ser uma Copa dita como a Copa das igualdades. Uhum. Né? E a gente fala aí, pensando na psicologia, né, de favoritismo, de motivação, né? Como é que é entrar em campo sendo um time favorito? Como é que é entrar em campo sendo a zebra, né, entre aspas, né, Isso. sendo esse time sem tradição? Isso gera uma motivação maior, menor, né? A gente sabe que não tem essa resposta, né? Mas acho legal falar um pouquinho sobre isso também.
a gente não vai ter, mas a gente consegue, ao ver os jogos, analisar e ter uma ideia, digamos assim, Uhum. né? Vamos dizer aí, fazer as nossas inferências, que podem elas serem verdadeiras ou não, né? E Sim. mais mas a gente está vendo aí jogadores e times que estão muito ativados, né? E que isso, consequentemente, trabalha muito na motivação deles. Então, imagina assim, ó, vamos pegar o jogo de novo de ontem, que é um jogo que muitas pessoas podem ter imaginado que a Espanha Espanha. já ia ganhar no fácil e nem ia Uhum. para a prorrogação, né? Mas foi um jogo duro, um jogo pegado. Então, o que isso pode nos levar a crer? Que os marroquinos entraram com vontade, entraram Uhum. motivados, entraram querer fazer diferente. E aí vem Sim. as nossas inferências sobre as motivações, sobre o nível de concentração também para aguentar um jogo desse tipo. Uhum. Então, tem muitos fenômenos psicológicos que nós, da área esportiva, trabalhamos, né? E tanto tu quanto a Marta bem sabem que eles estão muito presentes em jogos da Copa, né? A gente estava falando no de ontem, mas no próprio jogo, nos Jogos do Brasil, a gente viu isso, nos outros jogos, né? Outros jogos de Uhum. outros, a gente viu os níveis de concentração, níveis de motivação. Uma coisa que ficou muito evidente para mim é que algumas equipes estavam muito para ver as características, digamos assim, entre aspas, da personalidade da equipe, que Uhum. é composta pelas características de personalidade de cada um desses jogadores, né? E aí vem um outro jogo de ontem para mim, que é o jogo de Portugal e Suíça, né? Uhum. Eu fiquei muito feliz, porque vocês sabem que o meu coraçãozinho também é português, né? Então, eu não consegui ver o jogo, mas de noite eu sempre tento me atualizar quando eu não posso por estar no consultório, e eu vi um jogo assim, que é um jogo que o Cristiano Ronaldo não entrou, Sim. né? E o Gonçalo, que entrou no lugar dele, olha o peso que esse menino entrou. Só que ele não deixou esse peso recair sobre ele. É um menino que desempenhou, digo menino porque ele tem 20, 21 Sim, anos, muito né? novo, né? Ele desempenhou brilhantemente o que a gente chama de desempenho esportivo, né? Ou Uhum. seja, ele mostrou a questão técnica, tática, física e principalmente psicológica, né? A gente pode inferir aí que o nível de regulação emocional desse menino ontem foi incrível. Não só dele, da equipe toda. Porque eu lembro de Copas passadas, e me vem muito na cabeça a de 2014 aqui no Brasil, tá? Que o Cristiano Ronaldo não pôde ir num jogo, acho que se lesionou e coisa assim, e a equipe sentiu muito. Ontem, não é que a equipe não sentiu, mas a equipe soube lidar emocionalmente com isso. Então, André, eu te ouvindo falar dos diferentes níveis de ativação, dos diferentes níveis de motivação, né? Coesão de grupo, coesão da tarefa, enfim. E também as lesões, que têm aparecido tanto, né? E nós estamos vendo isso desde o primeiro jogo, que nós vimos com o Neymar e com outras equipes também. Como é que se enxerga isso? A questão da lesão em si. A questão desse trabalho dos níveis de ativação, motivação e a questão das lesões na Copa. Sabe, ontem mesmo a gente trabalhou um post, né, nas nossas redes sociais e que a gente falou isso, que a Copa é uma competição muito rápida, muito ágil, né, e que de um momento para outro as coisas acontecem e não necessariamente como foi planejado. E aí tem esses tipos de exemplos como as lesões que vieram ocorrendo, né?
no Brasil mesmo, né? A gente teve 3 lesões que quase que a gente fica sem 3 jogadores para o resto da Copa, né? Uhum. E aí eu destaco a questão psicológica. Aí eu destaco a questão da coesão entre as equipes. Não estou falando necessariamente do Brasil, não estou falando. Tudo o que eu estou colocando aqui, que a gente está falando, é o que é a análise que a gente faz de fora, né? Porque nós não estamos lá analisando a equipe, trabalhando com a equipe, muito menos com os jogadores. Mas isso mostrou assim, ó, a coesão grupal, a coesão da equipe em enfrentar e dar apoio a esses atletas que estão lesionados, para que eles consigam se recuperar e fazer o processo de recuperação da melhor forma possível. Eu vi uma entrevista, foi do próprio Neymar, que ele falou que ele estava indo para a fisioterapia às 5 horas da manhã, né? Para poder se recuperar o quanto antes e estar no jogo de segunda-feira como ele estava, né? A gente tem aí o caso do Alex, né? Que infelizmente não vai poder continuar na Copa, mas ele fez questão e assim toda a equipe de não, eu vou ficar no próximo jogo, nas oitavas, para depois eu vou, porque dele tem que voltar para a Sevilha para poder fazer a sua recuperação, né? Porque foi uma lesão grave. Então, aí, isso mostra para a gente, Marta, os níveis de motivação, tanto do grupo em si, dessa coesão, desse espírito de equipe, como dos próprios atletas, mesmo passando por situações que tiram ele do maior evento esportivo na área dele. Eu estou te perguntando isso porque eu fiquei muito bem colocado por você. A gente fica olhando o todo para ver o que podemos fazer melhor na nossa área, né? Não para julgamentos, mas simplesmente para qualificar e aperfeiçoar a nossa intervenção. E eu olhando os jogos, eu tenho observado, primeiro, o nível de exigência da FIFA para a questão física é muito alta. E todo ser humano precisa de repouso. E eles não estão tendo, né? Depois, a grande maioria vem de uma competição para outra. Então, não teve o período de descanso. E o corpo e o ser humano precisa. Depois, o horário de reabilitação física é um horário precário, mas é feito. E o nível de reabilitação mental, onde está sendo feito? É aí que a gente tem uma questão. Nós estamos falando que está presente muitas questões psicológicas, né? E por coincidência foi algo que, falando da questão dessa agilidade, todos esses fatores que são extremamente importantes, que tu trouxeste muito bem, Marta. Eu ontem ainda nesse post eu questionei, assim, ok, e o psicológico? Ele faz parte dos 4 pilares do desempenho esportivo. Por que a gente tem uma base física muito boa, uma questão técnica que está sendo atendida, tática que está sendo atendida e a psicológica? Eu reflito muito que nesse ponto acredito que a coesão entre esses atletas e a conversa entre eles em si pode estar ajudando nesse momento, mas não se sabe se até quando isso vai ajudar. Por quê? Porque às vezes precisa de questão de sustentação psíquica. E se a gente parar para pensar, gente, eu não sei porque eu não procurei saber de todas, tá? Mas se a gente procurar e ver, eu não vi nenhuma equipe até agora, que está na Copa do Mundo, falar sobre um psicólogo na sua comissão. Como Eu posso tivemos lá na Alemanha do 7-1, por exemplo, né? Isso, Adriana, isso. Eu não sei, pode ter passado e eu não ter visto, mas não me chamou atenção isso. Tem sim, tem algumas seleções que têm o auxílio psicológico, mas essa questão que eu estou levantando é que, se você parar para pensar,
a Copa, como você bem disse, é um momento intenso, é um momento rápido e é um momento onde todos vieram de diferentes países para atender o seu país. Uhum. Então, o primeiro passo é o entrosamento e a coesão entre eles. Uhum. Depois, o tanto de fadiga, né, como eu disse, e também, se eles tinham um preparo mental antes, para sua reabilitação mental, ok. Se eles não têm, e mais o que está acontecendo lá, então de novo, reabilita o físico, não reabilita o mental. Isso. Então, vai estourar de novo. É igual o elástico esticado do sol. Se você deixa algum tempo, ele chega uma hora que ele quebra todinho e você não consegue. Né? Claro, porque a gente não sabe até quando vai ter essa sustentação. Eu também, eu sei que tem algumas equipes que eles têm a questão psicológica. O que eu quis falar é que eu não estou vendo ser levantado isso. Olha, a equipe tal, tem o psicólogo, tem o trabalho, como a gente viu nas Olimpíadas, né? Que também, nas últimas Olimpíadas, isso foi muito explicitado, né? De algumas Olimpíadas para cá. Então, assim, e eu acho que tu trouxeste muito bem, Marta, porque assim, ó, tem uma resistência psíquica até determinado ponto. Nós conseguimos ter um controle da autorregulação emocional até um determinado ponto. Só que a panela de pressão está aumentando dentro da competição em si, né? Então, assim, eu não vi o jogo de sexta-feira do Brasil, eu não pude ver por questões pessoais de saúde, e eu não consegui ver. Soube que foram vi depois, né, que foram alguns reservas, tudo. E aí eu fiquei pensando muito no final de semana, assim, poxa, agora eles não vão mais, né, porque no próximo jogo não vão colocar eles. E pode ver que só entrou um ou outro, ele ainda trocou. Mas teve um fato e que foi muito legal, mas que aí eu digo que também é preciso cuidado na questão psíquica quando não é trabalhada, tá? Que ele colocou ali, eu acho que faltando 15, 10 minutos para terminar, ele colocou o terceiro goleiro. Terceiro goleiro. Isso mesmo, isso mesmo. Foi uma atitude muito legal. Foi a primeira vez que um terceiro goleiro entra, né, na questão, na história do Brasil, né, falando dos outros. Então, assim, pô, que legal! Olha o quão motivacional não foi isso para o atleta, porque ele é um ótimo atleta, né? Não só por estar ali no clube que ele representa, ele é um ótimo atleta. Mas quando isso não é trabalhado, imagina. Oi? Ele tinha a proposta de que todos serão protagonistas, então que todos, pelo menos uma vez, entrariam, né? Então, isso é muito bom, mas imagina o atleta que pensa assim, tá bom, eu entrei hoje, agora eu não vou ser mais nada, que protagonista é esse eu sou? Então, mas aí, André, entra, e é uma coisa para a gente começar a pensar também a nível de Brasil, futuras competições, mesmo nos clubes, né? Não estou pensando só em Copa, estou indo um pouco além. Por exemplo, o que causou desconforto ou o que possa causar, se você tem o psicólogo ali durante a competição, ele vai ter uma escuta, ele vai ter um suporte, ele vai ter um atravessamento. Claro. Não que ele não tenha com o técnico, com os preparadores que lá estão e com os colegas, mas a intervenção é diferente e nós sabemos que é, né? Então, é no quesito mesmo de poder estar apoiando e acompanhando. Nesse sentido. Aí é o mais importante, acompanhando. Processo, que é aonde entra a questão da psicologia. Não é estar lá para a Copa. É como a Adriana bem trouxe, né? A questão da Alemanha em 2014. Se a gente for ver a história da Alemanha em 2014, ela fez isso. Ela construiu, dentro de um processo, aquela vitória. E dentro desta construção, ela
pegou os 4 pilares e atendeu 100% a esses 4 pilares. Né? E aí entra a nossa área. Ele teve acompanhamento, tinham rapazes ali que estavam há 8, 10 anos na seleção brasileira, e o psicólogo estava há 10 na seleção brasileira, não, desculpa, na seleção alemã. Ele estava há 8, 10 anos, eu não me lembro na época, né? Então não é simplesmente colocar, mas é dar essa sustentabilidade, né? Psicológica. Esse trabalho de longo prazo que a gente tanto fala, né? E tem duas coisas também no que vocês estão falando que eu estou pensando aqui. Uma com relação às lesões, né? Que o atleta lesionado precisa ter esse suporte, esse acompanhamento, mas a equipe também, né? Porque como é para a equipe perder um atleta que é chave ali para o bom funcionamento daquela equipe, né? Claro que todos têm o seu papel, mas a gente sabe que muitas vezes tem até uma dependência, né? De um Neymar, de um Cristiano Ronaldo, né? De alguns jogadores que são chave ali. E outra com relação ao goleiro, voltando para o nosso início, né? Que você falou do jogo da Espanha e Marrocos, que foi para os pênaltis, e o goleiro do Marrocos foi a grande estrela, tido como herói, porque defendeu os pênaltis da Espanha, né? E como que o goleiro muitas vezes fica. Não aparece nos jogos, né? Ele vai aparecer na cobrança de pênaltis, que é também um momento no futebol que a psicologia está ali inteira, né? Como é cobrar uma penalidade máxima. E aí, sabe, Adri, que é uma coisa que até esse final de semana a gente estava conversando aqui, saiu com um casal de amigos, e eu falei assim, né? Meio que soltei ali, porque o homem, quer dizer, ele sempre fala, não digo o homem, né? Mas em especial eles falaram assim: ah, não, mas no pênalti, o cara sabe, ele faz a leitura, ele vê, ele vai saber para onde ele vai. Eu acho que é por isso sempre que vocês falam, ah, ele errou o pênalti, ele ganhou o pênalti. Agora eu te pergunto, por que o goleiro não pode ter sido competente e ter pego o pênalti? Por que geralmente é o atleta ali de linha que perdeu o pênalti? Né? Olha a questão que a gente está falando desses protagonismos. Por que o goleiro ele só vai ser protagonista quando passa da prorrogação e vai para os pênaltis? Por que todo mundo foca nele ali e não foca antes, durante o jogo? Olha defesas, quem que foi? Teve um goleiro que fez defesas muito boas que eu vi, teve um jogo. Teve um africano, não sei se foi Camarões, se foi Gana, acho que foi de Gana. Também fez defesas incríveis. Gana, e teve um que, se eu não me engano, foi o da Holanda também. Eu não me recordo agora, mas que tiveram defesas incríveis. E aí e defesas assim difíceis, né? E aí, eu gosto de olhar muito para o goleiro, sabe? Porque eu acho que é um atleta que eles deixam lá. Mas muitas vezes o goleiro ele é fundamental para a motivação e o entusiasmo da equipe. E como é interessante o nosso... Desculpa, Marta, só complementar aqui, porque como é interessante o nosso olhar de psicólogo, porque o Rodrigo falou a mesma coisa, né? Como chama atenção os goleiros, né? E que é aquele que ninguém quer ser na pelada, né? Que muitas vezes se paga alguém porque ninguém quer ser, todo mundo quer jogar, né? E que se a gente for olhar aí, tem toda uma questão capitalista, cultural, né? Da mídia, né? Quanto vale esse atleta atacante para a mídia, né? E, enfim, que entra aí nos nossos sonhos, no nosso imaginário. Fala, Marta, desculpa. E já que nós estamos falando daqueles que não são olhados, né? Não existe jogo sem arbitragem. E a arbitragem eu estava aguardando aqui para falar isso. Nunca é vista. Então, qual o país que levou 7 árbitros para a Copa? Somente o Brasil. Qual o país que tem o Wilton Sampaio com Bruno Pires e Bruno Bosquilha apitaram 3 jogos já? Rafael Claus com Rodrigo e com o Danilo apitaram 2. Neuza, única mulher brasileira para ir para uma Copa masculina. Neuza está trabalhando desde 2009. As pessoas acham que é de ontem, não é? Não. Então... Aí é a questão do acompanhamento. Desculpa, Marta, mas eu acho que tu trouxeste um ponto, sim, porque e a gente vê
e eu vou falar pelo Brasil, porque eu não conheço os outros, nesse sentido, um acompanhamento dos pilares integralmente do desempenho esportivo para um árbitro de futebol. Então, acho que ter 7 árbitros lá, ter a única mulher aí em uma Copa do Mundo, não é por acaso. É por Tem o um dedinho da trabalho. Marta. Isso mesmo. Não. Aí Um eu acho dedinho. que De uma eu equipe. acho É. é, Não, um dedinho, não é eu a mão acho toda, mas Não, você faz parte da história. até porque eu estive na CBF até abril de 2022 e Sim. agora sou parceira apenas, né? Mas aí é um conjunto de pessoas que trabalham de forma muito séria, muito. E assim, vocês sabem que nas diferentes federações nós temos alguns psicólogos de excelente nível trabalhando, né? E que colabora. Então, mas o que eu estou chamando a atenção aqui é que nós temos 7 brasileiros de uma Copa e só apresenta crítica de árbitro. Ninguém vai lá levantar o aplauso para esse árbitro e dizer: puxa, nenhum país tem isso, somente o Brasil. Por que não reconhecer, né? E aí a gente deve muito, quando falar disso, falar sobre a invisibilidade, né? Porque são E tem que uma ser, né? função Eles de. não podem aparecer. Mas é uma função. Tudo bem, ele não pode ser protagonista, a gente sabe. Só que eles. Ai, amor de mim, eles não precisam ser invisíveis aos nossos olhos. Nosso não, mas Da para população, né? a população, né? Do torcedor. Não, por que o torcedor já olha para o árbitro como aquele que não vai apitar direito, aquele que pode favorecer um lado, ou aquele. Gente, só um pouquinho. É Por uma causa que é história que não é bem cultural, assim. né? Isso mesmo. Cultural, É isso mesmo. cultural. E tu sabe, teve jogos que eu assisti, eu não vou recordar agora os jogos, eu sei que não foi do Brasil, e eu acho que até por um dedinho teu, eu sempre, quando eu vejo jogo de futebol, agora eu procuro olhar o árbitro, a ver o árbitro, mas principalmente a ver o comportamento dos atletas perante a esse árbitro. Uhum. E teve um jogo que eu não recordo qual jogo foi agora, mas foi um que o árbitro fez a função dele ali naquele momento, acho que foi uma falta que ele deu, um pênalti. E o atleta foi, só que a postura do árbitro, o atleta chegou e ele foi falar e ele recuou, conversou e saiu. Aí eu falei, o árbitro, ele não precisou falar, ele não precisou ser grosso, ele não precisou ser nada. Eu acho que nesse momento foi o atleta que viu. Tá, peraí, mas eu também preciso respeitar essa pessoa que está aqui. Eu não me lembro qual era São o país. medidas disciplinares e um bom controle de jogo normalmente faz com que ele tenha uma autorregulação na medida correta para fazer esse controle do jogo como um todo. E o espetáculo é ótimo, porque o fair play acontece, né? Sim. Mas aí eu queria tentar me lembrar quem era o país, assim, porque isso me veio muito na cabeça agora quando tu falou da questão cultural. Tá? Uhum. Dava para ver que tinha uma questão cultural, social ali inserida nesse processo, nessa reação, sabe? De E parada, mas eu falando, não recordo agora. desculpa, mas falando em cultura, falando em arbitragem, falando em Neuza, acho que não dá para a gente não falar das mulheres aí nessa Copa masculina, né? Num país onde a mulher é tão também invisibilizada, né? Submissa, enfim, todos os adjetivos aí que a gente puder usar. E ter um trio feminino apitando, arbitrando, né, um jogo numa Copa masculina e o significado disso culturalmente, não só em nível mundial, mas por ser a Copa onde está sendo, tem um impacto enorme também, né? A gente não pode só falar de habilidades psicológicas sem olhar a sociedade, sem olhar a cultura, né? Adriana, foi fantástico isso que tu trouxeste. Sabe,
Claro, a gente conhece um pouco, né, da cultura do Catar pelo que a gente vê, mas a gente não vive lá, né? Mas eu tenho uma atleta, ela ainda é menor de idade, e conversando com ela, com a mãe, elas viveram muitos anos no Catar, porque o pai trabalhava lá. Então, essa menina, ela cresceu lá, ela tem 17 anos hoje, e ela traz muito isso, dessa opressão da figura feminina que nós temos lá. E aí a gente vai para uma Copa lá, em que a gente vê mulheres indo no estádio, assim como os homens, nós vemos mulheres comentando e narrando futebol, que, pelo que eu sei, em alguns casos é a primeira vez que ocorre. Sim. Então, a gente vê um posicionamento dessa mulher justamente numa Copa em que é num país que tem a opressão sobre essa figura. Porque eu fiquei pensando assim, ai, André, é tão forte a opressão, mas é verdade, né? Não dá para a gente parar. Então, e isso veio muito mais de perto para mim quando eu escuto os relatos dessa família que morou lá, sabe? Por muito tempo. E ver a mulher, a mãe também trabalhou lá, conseguiu se posicionar na sua profissão lá, né? Tanto que hoje moram no Brasil, mas ainda lá, o local onde ela trabalhava na profissão dela chama, às vezes ela vai e fica tanto tempo lá e volta. Então, para mostrar como as mulheres profissionalmente, dizendo, né, que eu não conheço outra realidade, elas se posicionam num país que às vezes eles reprimem muito nesse sentido. Acho que foi brilhante, assim, que tu trouxeste para a gente fazer essas reflexões, né? Olha que E bem legal. lembrado por você, né? A gente tem a primeira narradora, né, feminina numa TV aberta, a Renata, a Thaís comentando junto com o Galvão Bueno, né, comentando seleção brasileira de futebol, uma mulher comentando seleção brasileira, né? O quanto também isso é um divisor de águas aí, e o quanto que ela deve estar sofrendo também, porque tem também as pessoas que falam que a mulher não entende de futebol, o que ela está fazendo ali, né? Sabe o que eu estava falando isso? Eu achei muito legal esses dias a gente conversando, e o meu companheiro falou, ele já tinha falado para mim, mas ele falou para o pessoal, ele assim, sabe, gente, eu assistia futebol com um outro olhar do que eu assisto hoje. Ele falou assim, porque a Andrea me ensinou, não me ensinou assim falando, mas de vendo ela olhar e vendo ela comentar comigo sobre os jogos, ela me mostra um outro olhar que a gente tem que ter para esses atletas e para essa comissão técnica que está ali. Então é muito legal assim a gente ver um reconhecimento, porque nós também sofremos com isso trabalhando no futebol. Né? E aí a gente vê uma pessoa que admira aquilo que você faz num mundo que é só dos homens. Ou era, né? Vamos dizer assim, Era, né? por muitos anos era só dos homens. Ou seja, temos dois sacrifícios maiores: ser mulher e estar no futebol. Então, e aí ser psicólogo, né? Mas eu digo para ti, não sei se é sacrifício. Eu acho que é um prazer, e se a gente está lá, é porque a gente sabe que nós podemos nos posicionar numa área que, por muitos anos, e ainda em alguns lugares, os homens nos excluem. E isso é para mulheres que conseguem se posicionar, que conseguem colocar a sua voz em ação, né? E Marta, e aqui a gente já, a Adri já trouxe antes, a gente falando assim, tu vê, por quantos anos tu ficaste na CBF na área de arbitragem, né? E a gente tem a parte psicológica na arbitragem da CBF, mas não temos para os atletas e para a comissão técnica, né? Então lá você fez escutarem a sua voz, você conseguiu com que eles escutassem a sua voz.
assim como eu no futebol, né, onde eu trabalhei aqui no futebol, a Adriana da. Então, eu acho que isso é muito importante e que a gente tem que até se orgulhar disso, sabe? Eu acho que nem é escutar a voz, é que à medida que você vai trabalhando, você vai se vinculando e esse vínculo vai criando uma credibilidade. Você vai vendo que determinados treinos físicos acoplados ao técnico, ao tático, ao mental, o resultado começa a aparecer no campo. E aí isso tudo vai começando a falar, puxa, não é ser fraco, puxa, isso daqui vale a pena. Nossa, um diálogo interno faz muita diferença. Um Faz. pensamento controlado me ajuda a não ter distrações na hora, enfim, e aí vai, e aí vai, e aí vai. E você sabe que habilidades psicológicas bem trabalhadas não tem erro, né? Não, não tem. E é ali, eu acho que fosse brilhante como tu falaste, né? Porque assim, somos mediadores da psicologia. Isso, Não é a Andrea, não é a Marta, não é a Adriana, mas isso. é trazer a psicologia em ação para essa É. para esse e nós precisamos fazer mais ainda para que no futebol fique mais visível e que seja visto como o pilar realmente do desempenho esportivo, E né? tem mais uma coisa que, assim, acho que é muito importante, é que a preparação psicológica, ela é o grande arsenal de todo, né? Vamos montar um treinamento físico, Uhum, mentalizando o que, que eu preciso fazer, visualizando, mobilizando energia e tudo mais. Vamos montar um treinamento técnico e tático. Toda essa preparação vem aonde primeiro, né? No uhum, mental, e depois vai para a execução, né? é. Física, técnica, tática, e uma boa preparação é um grande diferencial nos outros pilares, né? Então, é um Sim. conjunto, ninguém é melhor que ninguém, e esse conjunto bem sedimentado faz muita diferença. Com certeza, com certeza. E assim, o que tu estavas falando agora é o que eu falo muito, né? Muito se falou durante muitos anos a parte física, técnica, da periodização técnica, né? Só que hoje a gente já fala de uma periodização psicológica. E é isso que a Marta trouxe, falando da periodização, que tem a questão técnica, mas nós também temos que ter uma periodização psicológica dentro de todo esse processo e ser um conjunto de periodizações, né? E que são técnicas, que são estratégias que cada uma tem o seu momento a ser utilizado, mas nós temos que ter esse arcabouço de técnicas em todas as áreas para poder dar a sustentação necessária, né? E eu acho que fica aí a reflexão de, ok, os nossos jogadores estão enfrentando muito, acho que não só os nossos, de diversos países, estão fazendo história, alguns países estão trazendo outros tipos de reflexões para nós, porém fica a reflexão de precisamos ter uma periodização psicológica e ter um trabalho psicológico dentro das equipes de futebol. Nós falamos do futebol hoje como ciência. Então, se é ciência, a psicologia é uma ciência e que já provou por muitas pesquisas científicas, experiências profissionais, de que ela faz a diferença. E em conjunto com as demais. Eu acho que essa é a principal reflexão que fica dessa Copa, né? Eu estou ouvindo você falar, André, estou pensando aqui, né, em termos de história. Esse ano de 2022, a gente fez 60 anos do bicampeonato mundial do Brasil, né? 64 Uhum. do campeonato lá da Suécia, que foi o marco, né? A gente sabe que tem muito mais história antes, mas que foi o marco aí da psicologia, com um psicólogo chamado João Carvalhais lá. E Uhum. quando chamaram o Carvalhais, tinha
eram resquícios ainda, né, do Maracanaço, lá em 1950, da derrota do Brasil, né, para o Uruguai em 50, em pleno Maracanã, uma tentativa de reestruturação do futebol como identidade nacional, enfim. Mas eu lembro que na minha pesquisa, até de doutorado, estudando isso, o João Avelange falava, assim como um ônibus, para sair na rua, precisa de um motorista, um mecânico, um cobrador, um engenheiro, também a equipe de futebol precisa do técnico, do massagista, do fisioterapeuta, do médico, do dentista e do psicólogo. Quase 70 anos já. E a gente está aqui falando quase a mesma coisa, né? É. Fantástico, eu cheguei a ficar toda arrepiada com a tua fala agora. Fantástico. E olha como a gente precisa trazer isso quase 70 anos depois como um processo de reflexão. Uhum. Como que outros esportes já estão mais absorvendo isso, né? E o futebol, a gente sabe que tem os seus processos únicos, né? Sim. Mas vamos continuar repetindo por quanto tempo for preciso, né? Sim, com certeza. Até que a gente consiga chegar lá. Com porque certeza. quando a gente consegue... Até porque, desculpa te contar, mas até bem como nós falamos aqui e já estamos fazendo a diferença, é o papel da mulher no futebol, né? Nessa Copa do Mundo. E aí a gente tem na arbitragem, tem na narração, tem no comentário. Então, eu acho que a psicologia esportiva tem que seguir, vamos dizer, esse caminho da mulher, né, e da força dentro do futebol. Até porque quando você fala isso, né, a gente sabe que também, olhando para a história da psicologia, a psicologia também se identifica com a mulher, né? Por várias questões aí também culturais, enfim. Sim. É uma profissão ainda muito feminina, né? Do cuidado e tal. Está mudando também, mas eu acho que também tem a ver esse lugar que a gente ocupa, né? Eu acho que se mistura um pouco o ser mulher e ser psicóloga aí nessa Com caminhada. certeza, acho que foi um bom jogral aí nesse momento, porque, na verdade, acho que são duas profissões que se conversam, né? Muito. Né? Dois papéis que se conversam muito, quer dizer. Minhas queridas, o nosso horário está estourado e a gente conversa num outro momento. André, é super prazer te receber. Muito importante te ouvir, muito importante essa troca, essa conversa. Muito gostoso, né? Vontade de continuar aqui conversando. A gente quase não consegue se encontrar, é muito bom bater um papo, assim. É verdade. Eu que agradeço, foi muito, muito gostoso. Por mim, eu acho que eu ficava a tarde inteira falando com vocês duas. Até me veio agora uma coisa na cabeça e eu vou chamar vocês duas para a gente desafiar isso. De repente, a gente fazer uma vez por mês o chá com as psicólogas do esporte. Olha! Ou chá, ou happy hour, ou qualquer coisa desse ponto. Mas para nós podermos falar mais, né, de futebol, de Copa do Mundo, de outros esportes que a mulher às vezes não consegue estar presente, como o boxe e outras coisas assim, o próprio MMA que está fazendo diferente, mas eu acho que a gente poder ter um momento nosso. Guardem essa ideia aí e vamos conversar sobre isso. Vamos sim. Tá muito bom. Um abraço. Obrigada, Andréia. Obrigada, gente. Um beijo. Até mais. Até a próxima. Tchau. Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte.